Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jelevi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela SAPEAD. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego da Assembleia de Deus de Prado, Minas Gerais. Nós estamos nesse trimestre estudando a Santíssima Trindade, o Deus único em três pessoas eternas. Nós estamos na lição 6, que tem por título O Filho como Verbo de Deus. E o textual diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. E a verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando a graça, verdade e a glória do Pai. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, e depois o versículo 14. Nós não vamos estar lendo para poder ganharmos tempo. E nessa lição, que tem por título Filho, como Verbo de Deus, nós aqui vamos estar relatando o Jesus Cristo como Verbo eterno. No caso que ele é a revelação plena de Deus ao mundo, manifestando a graça e verdade e glória do Pai. Esta afirmação nos lembra que Jesus é o único e é o caminho que leva a Deus. Então aqueles que para chegar a Deus têm que entrar por esse caminho que é Jesus Cristo. Ele não é apenas um mensageiro, mas a própria mensagem de Deus ao mundo, trazendo a salvação e revelando o caráter divino. A encarnação do Verbo é um dos maiores mistérios e milagres da fé cristã. Jesus, sendo Deus eterno, assumiu em forma humana, sem deixar de ser divino. Isso revela que Deus não é distante, mas próximo e acessível. A doutrina da encarnação também aponta para a obra do Espírito Santo, que tornou possível o nascimento de Cristo no ventre de Maria, conforme está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 35. E isso reforça a crença na atuação sobrenatural de Deus na história em nossas vidas. O primeiro tópico fala sobre o Verbo como Deus eterno. E aí logo em seguida fala do Verbo preexistente. A eternidade de Cristo como uma prova de sua divindade. Jesus não é uma criação de Deus, mas o próprio Deus eterno. O termo verbo, conforme está no grego, logos, é usado por João para apresentar Jesus como palavra viva de Deus e a expressão plena e perfeita de sua vontade e natureza. Enquanto os gregos viam logos como um princípio impessoal e os gnósticos como um ser intermediário, aqui João afirma que logos é o próprio Deus eterno e pessoal. E isso refuta qualquer ideia de que Jesus seja inferior ao Pai ou uma criação. A preexistência do Verbo é um fundamento para a fé na Trindade, no qual Jesus é o Filho eterno, coexistente e com o Pai e o Espírito Santo, participando da criação e sustentando todas as coisas, conforme está em Hebreus 1, versículo 2 e versículo 3. E essa verdade nos leva a adorar Cristo como Deus soberano e eterno. E aqui, logo em seguida, fala sobre o Verbo como pessoa distinta. A doutrina da Trindade é central para a fé, no caso aqui dos cristãos, principalmente pentecostais. Nós somos pentecostais.
conforme está em João, capítulo 1, versículo 1, parte B, que afirma que o Verbo estava com Deus, indicando que Jesus é uma pessoa distinta do Pai, mas em perfeita comunhão e com Ele. Nós cristãos rejeitamos a ideia de que o Pai, e o Filho e o Espírito Santo sejam formas ou manifestações de uma única pessoa. Em vez disso, cremos que as três pessoas da Trindade coexistem desde a eternidade, compartilhando a mesma essência divina. E essa distinção é essencial para entender o plano da salvação. O Pai enviou o Filho ao mundo, e o Filho, por meio do Espírito Santo, revelou a glória de Deus. E essa comunhão eterna entre as pessoas da Trindade nos inspira a buscar um relacionamento profundo com Deus, uns com os outros, repetindo essa unidade divina. Em seguida, vai aqui o subtópico 3, que fala do Verbo, da mesma essência do Pai. E essa declaração, o Verbo era Deus, é uma das mais profundas e poderosas afirmações da divindade de Cristo. Essa verdade é central, pois reconhecemos que Jesus não é apenas semelhante a Deus, mas é Deus em essência e natureza. A construção grega do texto reforça que o Verbo, quer dizer, Jesus, possui a mesma substância do Pai. Isso significa que ele não é um ser criado ou inferior, mas o próprio Deus eterno, digno de adoração. Essa verdade é confirmada em outros textos bíblicos, como João 10:30, como ele diz que eu e o Pai somos um, e em Colossenses 2:9, porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E a divindade de Cristo é essencial para a obra da salvação. Apenas Deus poderia pagar o preço do pecado e reconciliar a humanidade consigo mesmo. A afirmação de que Jesus é Deus nos dá segurança de que Ele tem poder absoluto para salvar, sustentar e transformar nossas vidas. E além disso, a doutrina da Trindade é reafirmada aqui, que diz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina, mas não pessoa distinta. Essa unidade da diversidade é um mistério que nos leva à adoração e à reverência. Chegamos no tópico 2, que tem por título o Verbo como Criador. Aqui vem em seguida o agente da criação. Então aqui a criação é uma obra exclusiva de Deus. É o fato de Jesus ser apresentado como o agente criador. Confirma sua divindade. Para os pentecostais, isso é uma verdade essencial, pois reafirma que Jesus não é apenas um ser exaltado, mas o próprio Deus, conforme está em João 1:3, que declara que todas as coisas foram feitas por eles, indicando que nada no universo veio a existir sem a participação ativa do Verbo. Isso inclui tanto o mundo visível quanto o invisível, conforme está em Colossenses 1:16. E essa verdade nos leva a reconhecer que Jesus é o Senhor soberano sobre toda a criação. E além disso, a doutrina, no caso aqui dos cristãos, enfatiza que o Espírito Santo, no caso aqui, também esteve presente na criação, conforme está em Gênesis 1, versículo 2. E essa cooperação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo revela a unidade da Trindade na obra criadora. A criação, no caso aqui, que foi a partir do nada, foi através da palavra, haja, e foi surgindo, demonstra o poder absoluto de Deus. Então Jesus, como Verbo, não apenas criou o universo, mas também sustenta. Isso nos dá a segurança de que Ele tem poder para sustentar nossas vidas e transformar qualquer situação, conforme tem Hebreus 1:3. O segundo subtópico, a fonte
de vida. A declaração aqui nele estava vida, conforme está no texto, aponta para a divindade de Cristo. Apenas Deus pode ser a fonte da vida. E Jesus, como verbo, compartilha essa essência divina. Ele não apenas dá a vida, mas é a própria vida. João 14:6. A teologia pentecostal enfatiza que Jesus é a origem de toda a vida física, espiritual e eterna. Ele criou o homem no princípio, Gênesis 2:7. E continua sendo a fonte de vida para todos aqueles que creem nele. Essa vida é apenas biológica. E não é apenas biológica, no caso aqui, mas também espiritual, trazendo salvação e comunhão com Deus. E também, além disso, a autossuficiência de Cristo. No caso aqui, ele é um atributo exclusivo de Deus. Ele não depende de nada para existir, mas sustenta todas as coisas com seu poder. Para os cristãos, isso é um motivo de adoração e confiança, pois sabemos que Jesus tem poder para nos dar vida abundante e eterna. A vida que está em Cristo também é luz para os homens. No caso aqui, vamos em João 1, versículo 4, parte B. Então, isso significa que Ele ilumina nossos caminhos, revela a verdade, e dissipa as trevas do pecado. E por meio do Espírito Santo, essa vida e luz continua transformando vida até hoje. No terceiro subtópico, a luz dos homens. Aqui a luz dos homens, no caso aqui é uma metáfora, mais poderosa usada na Bíblia para descrever Jesus. No contexto pentecostal, a luz simboliza a presença de Deus, a sua santidade e a sua revelação de sua verdade. Jesus não apenas possui luz, mas ele é a própria luz. João 8:12. Isso significa que ele é a fonte de toda iluminação espiritual, guiando os homens para fora das trevas do pecado e da ignorância espiritual. A declaração de João 1:5, as trevas não prevaleceram contra ela, é uma afirmação da vitória de Cristo sobre as forças do mal. O verbo grego katalabano, conforme está no texto, pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. Nesse contexto, significa que as trevas do pecado e do mal não podem resistir, dominar ou apagar a luz do Cristo. Isso é um motivo de grande esperança para os crentes, pois demonstra que Jesus é soberano sobre todo o poder das trevas. E essa luz também está diretamente ligada à obra do Espírito Santo, que ilumina os corações e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. A luz de Cristo não apenas revela o pecado, mas também guia os crentes no caminho da santidade e da comunhão com Deus. E além disso, a luz de Cristo é uma luz que transforma, e ela também assim como luz natural, dissipa a escuridão. A luz de Jesus transforma a vida, trazendo salvação e libertação e direção. E essa verdade nos desafia a repetir a luz de Cristo em nossa vida, sendo testemunhas fiéis em um mundo cheio de trevas espirituais. O terceiro tópico, o verbo como revelação do Pai. E esse primeiro subtópico, vamos estar falando da encarnação do verbo. A encarnação do verbo é um dos maiores mistérios da fé cristã. É um dos pilares da teologia pentecostal. Jesus, sendo Deus eterno, assumiu a forma humana para habitar entre nós. E essa verdade é expressa no termo grego que diz eskenosen, que ele literalmente significa armar sua tenda. Assim como o tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar de manifestação da glória de Deus. O corpo de Cristo tornou-se o local onde a glória divina habitou plenamente. Colossenses 2:9. A encarnação não é
não foi uma perda da divindade, mas uma adição da humanidade. Da humanidade, no caso Jesus é 100% Deus, 100% homem. Uma união conhecida como união hipotática. Ele veio para revelar o Pai de forma plena e acessível, algo que nenhuma outra manifestação divina havia feito antes. Como Emmanuel, quer dizer Deus conosco, ele trouxe a presença de Deus para perto da humanidade, mostrando que Deus não é distante, mas próximo e acessível. A encarnação também aponta para a obra do Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito que Jesus foi concebido no ventre de Maria. E essa verdade nos lembra que o mesmo Espírito que trouxe Cristo ao mundo habita em nós, tornando-nos templo vivo da presença de Deus. 1 Coríntios 6,19. A importante encarnação do Verbo é um convite à adoração, à comunhão com Deus. Ela nos mostra que Deus tomou a iniciativa de revelar-se e se relacionar conosco, oferecendo salvação, reconciliação por meio de Cristo. E no segundo subtópico, a plenitude da graça e da verdade. A glória de Cristo, mencionada por João, remete a Shekinah, a presença gloriosa de Deus que habitava entre o povo de Israel no tabernáculo, conforme está em Êxodo 40, versículo 34 e versículo 35. No entanto, enquanto a glória de Deus na antiga aliança era parcial e limitada, em Cristo ela é plena e acessível. A expressão cheia da graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. A graça de Cristo é a manifestação do amor imerecido de Deus que traz salvação e transformação, conforme tem Tito 2,11. Já a verdade de Cristo é a revelação plena de Deus que nos liberta do pecado e nos guia no caminho da santidade, nos leva para o caminho da santidade. Então, para os cristãos, em pleno a plenitude dessa graça, é a verdade experimentada por meio do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo em nossas vidas. A graça nos capacita a viver em santidade, enquanto a verdade nos guia em comunhão com Deus. Cristo não apenas oferece graça e verdade, ele é a própria graça e a verdade. E isso nos convida a depender dele em todas as áreas de nossa vida, reconhecendo que somente ele encontramos a salvação e direção e a plenitude. O terceiro subtópico, o revelador de Deus invisível. A afirmação aqui de João 1,18 é uma das declarações mais profundas sobre a missão de Jesus. Revelar o Deus invisível. No Antigo Testamento, Deus era inacessível e ninguém podia vê-lo face a face e viver. No caso aqui, conforme está em Êxodo 33, 20. Aqui, no entanto, Cristo, o Deus invisível, tornou-se visível e acessível. A expressão Deus unigênito, no grego monogenes, theos, que reforça a singularidade de Cristo como Filho único e eterno de Deus, ele não é uma criação, mas compartilha a mesma essência divina do Pai, que é homoousios. Então essa verdade é central para os cristãos, pois reafirma a plena divindade de Jesus e a sua missão de revelar o Pai. Jesus é revelação completa de Deus. Ele não apenas falou sobre Deus, mas mostrou quem Deus é por meio das suas palavras, ações e caráter. Quando Jesus declara, quem me vê e a mim e vê o Pai, ele está afirmando que nele habita toda a plenitude de Deus. Isso significa que ao conhecer Jesus, conhecemos o próprio Deus. E essa revelação de Deus em Cristo é experimentada de forma pessoal, por meio do Espírito Santo. O Espírito nos guia a verdade sobre Cristo.
permitindo-nos compreender, experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Essa revelação não é apenas intelectual, mas transformadora, mas nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus e também uma vida de adoração e santidade. A missão, no caso de Cristo, como revelador do Pai, também nos desafia a sermos testemunhos de sua glória. Assim como Jesus revelou o Pai ao mundo, somos chamados a repetir a luz de Cristo e proclamar sua mensagem de salvação. E aqui, para nós chegarmos no final, concluindo aqui, só para dizer que a encarnação do Verbo é mais do que uma doutrina teológica, é um coração da fé cristã, que é a base de nossa experiência com Deus. Jesus, sendo Deus, o unigênito, tornou o Pai conhecido de forma plena e acessível. Ele não apenas falou sobre Deus, mas mostrou quem é Deus por meio de sua vida e morte e ressurreição. Essa revelação é vivida de maneira pessoal e dinâmica por meio do Espírito Santo. O Espírito que nos guia para a verdade sobre Cristo. Nos capacita a experimentar a glória, a graça e a verdade de Deus em nossas vidas. A encarnação, portanto, do Verbo nos lembra que Deus não é distante, mas próximo e deseja um relacionamento íntimo com cada um de nós. Chegamos ao final dessa lição, uma lição muito maravilhosa, que possamos cada vez mais entender, saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é da mesma essência. Então, que esse trimestre que nós estamos estudando é muito relevante para o nosso aprendizado, para que possamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fico por aqui, que Deus nos dê uma próxima oportunidade para estar falando das seguintes lições futuras. Deus abençoe, fica todo na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.